Mateus 2. Primeira leitura, Coríntios 2, versículos 14, de 14 a 16. A segunda leitura, Mateus 6, versículo 25 a 34. Vamos nos colocar de pé para estarmos assim fazendo essa leitura. Lemos. Eu leio um versículo, mas da igreja outro. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, Mateus 6, versículos 25 a 34. A ansiosa solicitude pela vida. Leamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que eis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Poder sentar. Vamos abrir nossos hinários no hino número 73. Noventa e três, irmão. Firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor
no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. Com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. Vamos fazer assim mais uma leitura alternada. O título traz a armadura de Deus. Leamos. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais dos mal nas religiões celestes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e suplica por todos os santos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me
cumpre fazê-lo. Amém? Vamos cantar mais uma vez o hino número 165. Eu peço ao senhor Eric que esteja assim nos auxiliando nesse hino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Senhor Deus, nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, por este novo dia, esta manhã, por estarmos aqui, Senhor, nesta casa de oração, louvando e glorificando o Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção a todos os professores que vão estar transmitindo a Tua palavra, e que todos estejam cheios do Teu Santo Espírito, não falando de si, mas dizendo, assim diz o Senhor. Te pedimos também pelos alunos que vão vir, e que Tua palavra, Senhor, possa ser pregada e não saia nenhuma dúvida, ninguém com dúvida do que foi pregado e ensinado em Teu nome, Senhor. Te pedimos que Tu continue nos abençoando a cada dia e todo este dia, e nos preparando também para logo mais à noite estarmos aqui no louvor e adoração a Ti. Nos abençoa
em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Divisão das classes. Professores, as cadernetas estão aqui na mesa, viu, pessoal? A chamada da classe Débora Gideon. Alan Ferreira. Daniel Siqueira. Isaac Ferreira Lima. Jair Oliveira. José Adalto. Josué Ferreira. Mardônio Batista. Presente. Maria Ceci. Alzildo Marques. Rosimar Moreira. Sandra Ferreira. Valdenice Pires. Geronalva. Aline Dias. Josivan Santana. Josiane Santana. Regiane Santana. Márcia Maria. Mário Florindo. Alenice do Vale. Gleidson Gomes e Cássio de Souza. Bíblias. Revistas. Ali eu saltei o teu nome aqui, mas eu botei presente aqui, viu? Na de chamar. A palavra está com o professor.
Bom dia. Estamos muito espalhados. Vamos sentar mais perto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 3. De 1 a 17. Colossenses 3, de 1 a 17. A união com Cristo glorificado. Vamos fazer esta leitura alternadamente? Todo mundo encontrou, bem? Amém. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por Cristo a nossa vida se manifestar, então vos também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quanto viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaros, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amém. Gostaria que alguém levasse essa revista lá para o diácono Daniel. Por favor, diácono. Irmãos, nossa revista terminou a lição. Vamos estudar hoje a nova vida em Cristo, baseado no texto que acabamos de ler. E é muito importante
esse tema é muito atual também nos nossos dias, é essa questão, a nova vida em Cristo. E nós encontramos aqui na nossa introdução, o autor da lição colocando 2 pontos que têm trazido muita confusão entre as pessoas digo cristãos. Algumas pessoas simplesmente não aceitam que uma pessoa se converta e continue cometendo pecado. E diz o autor da lição que quem enxerga a conversão desta forma ignora a realidade do pecado na vida do cristão. Outros sonham em alcançar uma santificação ainda aqui, na carne. Então vejo que a confusão que tem acontecido, e quando esses pensamentos ou essas pessoas se manifestam dessa forma, e eu vejo nelas uma ignorância com relação à palavra de Deus. Eu vejo nessas pessoas que ainda não houve uma verdadeira conversão na sua vida, verdadeiro conhecimento da sua vida como ser humano que aqui está, e o dia a dia dele. Por isso existe esta confusão. Mas o final é que a Bíblia nos ensina sobre isto. O que diz sobre a nova vida do cristão em Cristo? Se fizermos uma retrospectiva a respeito da nossa vida no passado, isso mostra muito claro o que devemos ser hoje, como devemos ser hoje. E às vezes tem acontecido que muitos crentes, pastores e presbíteros e todos os crentes, quando traz o seu filho para a igreja, eles simplesmente apresentam para o batismo e a profissão de fé, sem que haja nenhuma conversão. Quando nós olhamos dentro da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós encontramos ali Jesus vindo buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso significa que nem todos aqueles que foram e são descendentes de Abraão serão salvos. A necessidade de uma conversão é muito importante na vida dos nossos filhos, muito importante. A salvação, ela é individual, não é em família, não é um povo. Esse povo o Senhor escolheu, esse povo é salvo, não é isso. Então, por isso, às vezes há esta confusão com relação a esses 2 assuntos, sobre aqueles que são convertidos no Senhor. Eu quero convidar o presbítero Nilson para ler o primeiro tópico aí, primeiro ponto. A vida escondida, baseado em Colossenses 3:3. Em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 17, vemos o apóstolo Paulo condenando certos pecados na vida dos crentes. Mas antes de condenar esses pecados, ele eleva o coração e a mente dos crentes de Colossos para as realidades celestiais, de forma especial para Cristo, que está assentado à direita de Deus. Não é combatendo o pecado em seu território que os crentes poderão vencê-lo, nem pelo uso de meios humanos, mas por Cristo e em Cristo. Os crentes foram ressuscitados juntamente com Cristo, e isso provoca uma grande transformação em sua vida. Antes de ser salvo por Cristo, o pecador encontrava sua motivação para viver tão somente no zelo de seus próprios interesses. Mas depois de ser alcançado pela graça salvadora de Deus, a vida humana encontra uma nova dimensão, uma dimensão vertical. Com essa dimensão vertical, como essa dimensão vertical afeta a nossa vida diária? Ora, nós sabemos que onde está o tesouro do homem, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Quando o nosso tesouro, que são os nossos interesses, os nossos propósitos e objetivos para a vida, estavam nas coisas deste mundo, nosso coração também ali estava. Quando fomos salvos por Cristo, o eixo de nossa vida foi deslocado para cima, ou seja, nossos interesses, nossos propósitos e nossos objetivos foram santificados pelo Espírito,
e o nosso coração foi levado para onde Cristo está. Vamos ver 2 pontos importantes. Veja aí que o texto nos mostra que o homem natural, o homem não convertido, a vida dele aqui, ela é horizontal. Ele está olhando aquilo que interessa aqui neste mundo. Ele está dando prioridade àquilo que é mais interessante na sua vida, seja na vida intelectual, seja na vida financeira, em qualquer aspecto da sua vida. Então, tudo dele está focado aqui. Quando o homem se converte, então esta visão ela muda. Ela deixa de ser horizontal e ela passa a ser vertical. Buscar as coisas do alto. Esta é uma grande mudança, irmãos, que deve ter acontecido, está acontecendo na sua e na minha vida. As coisas deste mundo, elas não são mais importantes ou prioritárias nas nossas vidas, mas sim as coisas do alto. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o quê? Teu coração. Se o teu tesouro está nos céus, teu coração está nos céus. Se é aqui na terra, ele está aqui na terra. Se isso não mudou na sua vida, na conversão, tem alguma coisa que está errado. A prioridade do cristão é os céus. Nós encontramos no texto lá em Mateus, capítulo 6, que foi lido na nossa devocional, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Então vejo que mudou na sua vida isso, ou você continua focado nas coisas que estão aqui? A prioridade é aquilo que está aqui. Não pode ser. A nossa prioridade é a vida eterna com Cristo. Por isso devemos buscar as coisas lá do alto. Sim, isso. Sim. Quando é que o homem passa a crer em Cristo? Está lá em Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se o homem ele creu, ele aceitou a palavra, ele creu que essa palavra de Deus, ele creu em Cristo, então ele será salvo sim, ele é salvo. Mas ele passa a buscar as coisas dos céus. Se ele é um homem focado às coisas aqui, tudo está aqui, o seu tesouro está aqui, as coisas do céu são secundárias, então tem alguma coisa errada na sua vida. Então, como o servo de Deus pode buscar a Deus e o mundo ao mesmo tempo? Não tem como. Pastor, com relação à pergunta da Marli, que ela está dizendo que ela para saber que será salvo tu e tua casa, né? E aí ela está perguntando, como será salvo tu e tua casa se a salvação é individual? Bom, a irmã Marli, eu creio o seguinte, quando ele pronuncia tu e tua casa será salva, porque a partir do momento que você creu, que você aceitou e que você começa a ter um novo coração, uma nova virtude, uma nova visão de Cristo, isto espalhará na tua casa e isto será também dimensionado a todos, onde todos poderão ver através daquela pessoa uma mudança de vida e alcançar essas pessoas que fazem parte da sua casa e todos seguirem o mesmo pensamento, a visão em Cristo. Creio eu que possa ser isto. Quando trata da questão da salvação individual, é que realmente é individual, não é em grupo, mas através do meu testemunho, através da minha vida, eu tenho toda a possibilidade de alcançar os da casa. E os da casa passam a ser também, né, pessoas salvas, nesse sentido. Deuteronômio capítulo 6, no texto não está aqui, mas está escrito lá, quando o Senhor diz a Moisés que o povo, os pais, devem inculcar esta palavra aos seus filhos.
de manhã, de tarde, à noite, andando ou sentado em qualquer lugar. Por que é difícil inculcar isso aos nossos filhos? Porque às vezes não somos vitoriosos a fazermos isto. Porque às vezes nós estamos divididos, achamos que estamos servindo a Deus, mas o nosso interesse maior é aqui. Então é importante que, ao servir ao Senhor, a gente ensine aos nossos filhos que o importante é Deus. As coisas aqui na terra, elas vão acontecer. A proporção que Deus vai te abençoando, elas vão acontecer. Mas não deve ser o meu foco, dia e noite, buscar incansavelmente os tesouros aqui nos céus e fazer deles o meu Deus. Isso é uma atitude que não condiz com a fé do cristão. Então, quando diz, é tu e a tua casa, a responsabilidade é sua, minha, de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Quando nós fraquejamos, então, nós vamos ver isto claramente acontecendo nos nossos filhos. Temos dentro da igreja, estou falando da igreja presbiteriana aqui, mas temos dentro da igreja crentes, pastores, presbíteros, crentes na igreja, que estão na igreja, mas perderam a sua família toda. Todos estão no mundo. Aí eu pergunto, esta é realmente isso que deve estar nos nossos corações, que aprendemos do Senhor? Né? Será que é isso que nos dá alegria? Não, a minha alegria é que eu devo fazer o sacrifício, ir buscar o reino de Deus e passar isto aos meus filhos dentro do estilo de vida cristão que eu estou vivendo. Entendeu? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é este o caminho, esta é a porta estreita, este é o caminho apertado, que Jesus falou, escreveu na sua palavra. Isso é muito sacrificial, porém, isso é uma bênção, porque nós estamos ensinando os nossos filhos o caminho do Senhor. Pode falar, dá um microfone para a irmã aqui, por favor. Eu pensando assim sobre o nosso lar, pela manhã no culto doméstico. Eu ensinei meus filhos, todo dia pela manhã no culto doméstico, antes de sair para as escolas, eu ensinava a ler a Bíblia e orava com eles. Então, às vezes na minha casa, pela manhã, eu vejo não fazer o culto doméstico, aí eu falo assim, buscar primeiro o reino de Deus e por todas as coisas serão acrescentadas. A gente fala assim na casa, não faz porque não deu tempo. Mas nós temos tempo de lavar um tanto de vasilha, varrer casa, passar pano, cuidar de comida, correr aqui, correr lá, começar com coisa com outra, e não para pensar que nós devemos fazer um culto doméstico pela manhã, porque esse culto nos enche da graça de Deus, e a gente fica cheia, alegre, e as coisas tudo serão acrescentadas. Um momento mais feliz é no dia da manhã, quando a gente faz o culto doméstico com nossos filhos. Então eu ensinei, ensino no caminho que eu devo andar, mas nós ensinamos nossos filhos, e eles vão crescendo, e hoje pela madrugada, eu na minha oração, depois que eu terminei a oração, eu pensei assim, meu Deus, não existe uma família completa, é muito difícil uma família completa, por mais que ensine dentro de casa, mais aconselho, mais está para a casa de Deus, mas é difícil ter uma família completa. Aí eu digo, Senhor, meus filhos, é para a tua obra, tanto material como espiritual. Senhor, eu não queria que meus filhos vivessem longe dos teus caminhos, mas só Deus é quem pode mover, que a gente segura e cria, fica grande, aí eles escolhem outras coisas às vezes. Nós devemos orar muito pelos nossos filhos, ter muito cuidado e sempre ser esse pai crente e mãe crente. Ok. Olha, gente, a irmã Maria falou uma coisa que precisamos observar bastante. Não é o culto doméstico, é um culto, é uma escola, é um culto em família, não é isso? Mas o culto doméstico, ele não salva, é um ensinamento, uma escola no pé da nossa mesa, dentro da nossa casa.
há uma coisa muito mais importante do que o culto doméstico, que é a nossa própria vida, que é a firmeza que você tem na palavra, de você ensinar os teus filhos, de você não dar a eles a oportunidade que eles venham dizer, mas o senhor também faz errado, por isso eu estou fazendo. Isso é muito importante. A tua vida devocional, a minha vida devocional, não somente os meus filhos, mas as pessoas que estão ao nosso redor, eles vão ver e vão ler que realmente nós ensinamos aquilo que estamos vivendo. Então é muito importante. Não devo ensinar uma coisa para o meu filho que eu não vivo. Então isso é importante. E a senhora pregou, os seus filhos, o irmão Isaac pregaram, fizeram a tarefa de vocês. Agora, é importante que a gente percebe que quando os filhos se desviam, porque não houve neles maturidade da palavra, a insistência no ensinamento, e a firmeza que você tem com aquilo que você ensina. E hoje, muitos pais cristãos vivem isso, assim, eu estou fazendo culto com meu filho, com minha família e tal, mas eu venho para a igreja no domingo, eles ficam em casa. Eu venho à noite, eles ficam em casa. E a pergunta é, qual é o resultado desse ensinamento ao teu filho se você não tem autoridade para dizer, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor? Parece difícil uma coisa, um ensinamento autoritário, mas esta é a ordem de Deus. Por que eu devo fazer isso? Porque eu estou ensinando aos meus filhos que o valor que eles devem dar é o que está no alto. É para lá que nós estamos caminhando. É para lá que nós estamos aprendendo a viver aqui. Se assim eu não fizer, com certeza, irmãos, mais tarde eles vão sair, com certeza, vão embora. E olha que para trazer de volta não é fácil. Não é fácil. A gente pode ter o desabor de mais tarde estar chorando por este filho que o mal matou, o mundo destruiu, ou está visitando dentro de uma cadeia. Isso é terrível. Então precisamos, irmãos, ter firmeza nisso, tanto com a gente mesmo, quanto com os nossos filhos. Vamos continuar, presbítero? Sim. A irmã Marli, ela perguntou sobre a questão do versículo, e é interessante nós olharmos as conjunções que estão impostas no versículo. Sim. Tá? Não é que Deus não está mentindo, e Deus não está afirmando que se eu servir ao Senhor, de imediato a minha casa será salva. O texto lá diz, crê no Senhor Jesus, e será. Essa é uma conjunção, o presbítero Nilson aí, a língua portuguesa, ele está dizendo, será, ele não está dizendo que é. Aquele que aceita verdadeiramente ao Senhor, esse é. Isso. Certo? A casa será uma possibilidade desse ensino. Entendeu, Marlene? Entendeu agora? A conjunção aí é será. Não é, tá? É presbítero. E sem falar que ele tem lá outros prontos, que é tu e tua. A casa tem que crer também. Se a casa não crer. Ok? O presbítero Josué vai falar ainda? Sim. O que eu estou observando é que quando se trata dos filhos, está correto, mas a lição, ela não está entrando nesse assunto. Sim. O assunto da lição é a nova vida em Cristo. É o crente, nasceu de novo, e ele tem uma vida que não é isenta de pecado, mas a obra do Espírito Santo, da santificação, leva ele à perfeição.
É isso que nós temos que ver. Quando nós voltamos para essa questão da criança, nós vamos ver que todas as alianças de Deus, do Velho ao Novo Testamento, ela inclui a família, o Abraão e sua família, o Isaac e sua família. É uma promessa, mas mesmo ele sendo filho dessa aliança, ele precisa ser regenerado, senão... Agora, o que é interessante é que nós, quando começamos a conversar sobre esses assuntos, nós queremos ajudar Deus, e nós não ajudamos Deus. Nós podemos ser instrumentos de Deus para que isso aconteça. Exatamente. O R6 Pro, ele conta um testemunho, que quando ele se converteu, ele foi contar para a namorada dele, para a noiva dele, e ela não gostou de nada disso. E ele orava tanto a Deus, pedindo para Deus predestinar ela também. Resultado, mais tarde, ela se converteu. No final das contas, já para o final da vida, quando tinha família e tudo, ele foi reconhecer que ela já era predestinada por Deus para ser a esposa dele. Então, quando nós muitas vezes estamos pensando que estamos ajudando a Deus para as coisas acontecer, nós estamos apenas sendo usados. Nós não podemos produzir a regeneração, podemos ser usados. O que a minha mãe falou agora é um testemunho que eu conheço, porque quando meu pai casou com ela, ela não era crente, mas o meu pai todo dia de manhã cedo ele pegava a Bíblia e ele lia bem de manhã, embora que esteja chovendo aquele hino, e ela não aguentou um ano, porque a goteira, ela vai batendo na pedra e às vezes ela fura, né? Então, ela foi escolhida para ele, e Deus já tinha escolhido, né? Então, nós não ajudamos, nós podemos ser usados por Deus. A promessa é para vós e vossos filhos, e quando o Senhor nosso Deus chamar. Mas pode ter ovelha negra por aí. Se é ovelha mesmo de Jesus, um dia ele vai receber a regeneração. Eu li um livro de um pregador que ele disse que só se converteu 2 anos depois que ele era pastor. E graças a Deus, porque ele se converteu 2 anos depois que era pastor. Porque se ele não tivesse convertido, ele era um joio no meio do trigo. Então, essa palavra aqui essa lição está nos esclarecendo que nós não vivemos isento, mas caminhamos para a perfeição. Está bem? Olha, veja o tema, a nova vida em Cristo, né? E nós estamos falando sobre esse assunto, a nova vida em Cristo. Pode continuar, presbítero. Ele diz que a natureza humana sem Cristo não se interessa pelas coisas celestiais. João 3,6 e 1 Coríntios 2,14. Contudo, o que é contrário à natureza do pecador sem Cristo é perfeitamente natural para o redimido. O novo nascimento coloca-nos em uma nova família, a família de Deus. E pelo batismo e declaração de nossa fé, damos testemunho de que morremos para a vida velha e queremos viver para Cristo, buscando as coisas lá do alto e abandonando as que são da terra. Essa procura pelas coisas lá do alto é uma prova irrefutável da conversão do pecador. Veja o argumento de Paulo: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Se alguém afirma ser um cristão, mas conserva seu coração nas realidades terrenas e não nas celestiais, essa pessoa está enganando a si mesma. É oportuno dar aqui uma explicação. O fato de o cristão ter seu coração posto nas realidades celestiais não significa que ele deva olhar com indiferença o mundo em que vivemos, pois, como veremos na lição 9, o cristão tem responsabilidades sociais. Mateus 5, 13 a 16. O cristão deve viver com o coração no céu, mas com os pés na terra. A vida cristã é vida integral. Viver para Cristo não significa lançar o céu contra a terra, mas viver o céu na terra, ou seja, viver plenamente cada momento da existência
na terra, orientando-se pelos princípios e valores do céu. Vida espiritual não é vida ao nível do espírito, como se ele fosse oposto ao corpo, mas vida integral, corpo e espírito, controlada pelo Espírito Santo. Como podemos observar, essa dimensão vertical, que é o relacionamento de vida com Cristo, dá a cada momento da vida a sua correta importância e o seu verdadeiro valor aos olhos de Deus. Diante de tudo o que foi dito até aqui, podemos agora compreender o que Paulo quis ensinar quando disse que nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Essa vida não pode ser compreendida por aqueles que não foram salvos por Cristo, que não possuem essa dimensão vertical em sua vida. A vida cristã, que encontra sua motivação nas coisas do alto, que busca objetivos eternos e divinos, não faz sentido para incrédulos. Esse tipo de vida é loucura para o mundo. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Que não pode ver o manancial escondido do cristão e nem o objetivo dos princípios que orientam, que é a glória de Deus. A vida do cristão é o próprio Cristo, João 14, 6. Mas o incrédulo não entende isso. No entanto, quando Cristo se manifestar, aqueles que recebem de Cristo a sua vida se manifestarão com Ele para a glória de Deus, e a vida que está oculta será então revelada. Muito bem. Vejo que a vida do homem natural, ela se fundamenta e se resume aqui. Ele não tem compromisso com Deus. Ele busca as coisas que interessam a ele. Ele busca a sua fama, seja na economia, na qualquer área da sua vida. Ele busca isso. Quando este homem se converte, ele deixa de buscar isto como prioridade, ele busca a Deus. E este buscar a Deus, irmãos, é que o mundo chama de loucura. Ah, fulano está deixando tudo para lá, e agora ele está indo para a igreja, ele está nos trabalhos, ele está pregando, ele está evangelizando, e toda a empresa dele ficou para um lado, ou a família ficou. Não, também não é assim. Isso às vezes é fanatismo. Mas devemos fazer as coisas com equilíbrio, com moderação, sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E se há uma coisa que traz aos homens aqui na terra, aqueles que ainda estão arraigados às coisas aqui na terra, é a sua tristeza porque não alcançou o seu objetivo. Então precisamos, irmãos, a cada dia olhar e ver a diferença que existe entre aqueles verdadeiros convertidos, o seu compromisso com Deus e o seu compromisso com as coisas aqui da terra. A prioridade deve ser dada a quem? A Deus. E nós que somos pais e avós, que estamos nesta manhã aqui, temos uma responsabilidade muito grande com isso, com relação aos nossos filhos. Você já pensou como vai ser a igreja de amanhã se não estivermos compromissados com Cristo? Olhamos hoje para os Estados Unidos, um país que foi berço do cristianismo, no mundo inteiro. Hoje está muito difícil ser cristão nos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana do Brasil está mandando missionário para lá. Por que isso tem acontecido? E vai acontecer no Brasil também. Então, esse compromisso que temos com o Senhor é importante. Homens de Deus, a igreja do Senhor, homens e mulheres, povo de Deus. É um povo compromissado com a palavra, com a ordenança de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. E às vezes, irmão, nós achamos que este compromisso, ele é apenas, ou ele é só do pastor, ou dos presbíteros ou diáconos, porque são liderança na igreja. Não, todos os crentes, isso independentemente do ofício que você tem. É um compromisso que temos com o Senhor.
Então, há algo que nós queremos, com certeza, os pais, é que o Deus a quem servimos, os nossos filhos também sirvam. Mas quem vai pregar esta palavra aos nossos filhos? Somos nós. Está na ordem. Primeiro em Jerusalém, sua casa. Temos a grande responsabilidade de preparar cidadãos para o reino de Deus. Ensinar a eles o valor daquilo que é celestial. Às vezes nós ensinamos, mas não ensinamos o valor. É como você pegar um dinheiro e dar a uma criança que não conhece, isso aqui é um dinheiro. Ele vai pegar e botar no bolso, mas ele não sabe o valor. Mas quando nós falamos, isso aqui é um dinheiro e vale X, então ele já sabe o valor. É importante, irmãos, que todos nós convertidos tenhamos este cuidado e esta disposição de estarmos vivendo, pregando este evangelho àqueles que ainda não se converteram. Isso, exatamente. Exatamente. Então, como é importante, irmãos? Olha, eu vejo e eu tenho acompanhado aonde eu passei, quantos irmãos, presbíteros, diáconos, membros da igreja, que não tiveram esse cuidado e hoje choram amargamente porque alguns filhos estão no mundo e não voltam mais. Precisamos ter cuidado com isso. Eu e você temos esta grande missão de formar cidadãos para o reino de Deus. Às vezes estamos tão satisfeitos com o batismo e a profissão de fé que os nossos filhos já fizeram, mas isso é um ponto de satisfação. Mas isso é tudo? Não, isso é o começo de uma vida cristã. É o início de uma vida cristã. E temos a responsabilidade de acompanhá-los no dia a dia, dizer, olha, você fez uma profissão de fé e prometeu a Deus que você ia servir até o final da sua vida. Isso é importante. O segundo ponto é o abandono do pecado. A nova vida em Cristo, ela requer que tenhamos também o abandono do pecado, baseado em Colossenses 3, de 5 a 11, que diz, logo depois de falar sobre nossa vida oculta com Cristo em Deus, o apóstolo Paulo menciona alguns pecados que devem ser abandonados pelo cristão. É claro que o cristão deve abandonar não apenas os pecados que constam nas duas listas desse texto. Esses pecados não foram relacionados com o intuito de fazer-se uma lista com todos os pecados que devem ser abandonados. Eles foram escritos nesse texto para conscientizar os crentes de Colossos da tensão existente entre as imperfeições da vida cristã, quando vivida sobre a terra, e a perfeição desta mesma vida cristã que será manifestada quando Cristo se revelar em glória. Contudo, a tensão na vida cristã não existe somente entre o presente imperfeito e o futuro glorioso. Ele existe também entre o passado afastado de Deus e o presente redimido, que já apresenta seus brotos de glória. A vida que está escondida em Cristo em Deus é vivida por um pecador em um mundo caído. E essa é uma fonte poderosíssima de tensão na vida cristã. Essa tensão fica ainda mais forte quando percebemos que o pecado não está somente lá fora, no mundo, ele está também dentro do pecador. O pecado está de tal maneira ligado à nossa natureza humana caída que não podemos atingi-lo se não atingirmos a nós mesmos. Nem podemos matá-lo sem que nós mesmos morramos. Nas duas listas de pecado apresentadas por Paulo nesse texto, podemos observar que a primeira enumera alguns pecados
que descrevem o pecador como ele é em si mesmo. A segunda, apresentada, os pecados envolvidos nas relações do pecador com o próximo. Mencionado nessas duas esferas de atuação do pecado, o apóstolo Paulo procura trazer à consciência dos cristãos o fato de que o pecado traz destruição, não só à vida dos homens considerados como indivíduos, mas também à sua relação com o próximo. Diante de um inimigo tão poderoso e que se abriga na própria natureza humana, como poderemos encontrar a vitória? A vitória, nesse caso, só pode ser alcançada de uma forma: pela morte. O cristão morreu com Cristo e foi gerado novamente pelo poder do Espírito, que é quem o santifica e o capacita a viver o pecado. 1 Coríntios 10, 13. O cristão morreu com Cristo, mas também com Cristo ressuscitou. 3:1. Em novidade de vida, pronto para amar e servir ao seu Senhor. Ok, vamos parar aí. Vejo que o segundo ponto, ele fala justamente o abandono do pecado, está dos versos 5 a 11. E no verso 5 nós encontramos Paulo falando, a igreja de Colosso, a respeito da fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Há uma coisa que acontece no momento da conversão. O velho homem, ele morre. Ele passa a ter o novo homem, ele entra num processo de santificação. O velho homem é sepultado com Cristo. Então, neste momento da conversão, as coisas elas começam a mudar. A nossa ótica horizontal, ela passa a ser vertical. A nossa busca, nossos interesses deixam de ser terrenos e eles passam a ser celestiais. E vejo que Paulo, ele faz aqui, de fazer morrer a nossa natureza terrena, ele fala de alguns pecados que precisam ser expurgados, estipados da nossa vida do homem, do novo homem. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Estas coisas, esses pecados, são pecados comuns na vida do homem natural. O homem que não conhece a Deus. Mas no momento da sua conversão, eles não passam mais a existir, porque eles foram perdoados. E é justamente, irmãos, isto aqui que vai nos dar uma dimensão do valor da salvação. O valor que Cristo pagou por nós na cruz. E às vezes, como é que eu mesmo tenho muita dificuldade em ver um servo de Deus, uma serva de Deus, quando ele, depois da conversão, eles enveredam por estes caminhos aqui, destes pecados. Por quê? Por que essas coisas ainda permanecem na vida de pessoas que já são convertidas e dizem que são servos de Deus? Quando essas coisas, diz o texto, essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas coisas já morreram. Já não existe mais na vida do cristão. Então, é muito importante. Depois nós encontramos Paulo falando de outros pecados. No verso 7, verso 8 e 9, quando ele diz: agora nestas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Isso é no passado, o homem natural. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com os seus feitos. Isso é muito sério. Então precisamos ter muito cuidado com essas coisas, irmãos. Pastor, o que eu achei interessante aqui na lição, essa lição,
é que o autor ele faz muito bem feito uma divisão, a pessoal e a social. Isso. Aquilo que ele fala dessa lista que Paulo cria aqui, ele cria uma que é pessoal, minha, os meus próprios desejos carnais, né? O homem natural. Quando ele trata da prostituição, da impureza, da paixão lasciva, né? Do desejo maligno e avareza que está dentro do homem, né? Essas coisas. E depois ele trata daquela do relacionamento social, né? Quando eu tenho para com o meu próximo, que é exatamente a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem obscena, e a mentira, né, que ele vai dizer lá, não mentais. Então é uma classificação muito bem feita quando ele trata do eu e do próximo. Exatamente. Então precisamos olhar, irmãos, isso com muito cuidado. O que este homem, que é o novo homem, ele deve fazer? Aquilo que o velho homem fazia? Não. Eu tenho uma noção agora, como uma nova criatura, eu tenho uma noção das coisas celestiais. E a elas, ou por elas, é que eu devo seguir. Às vezes a gente diz, não, mas no momento de uma circunstância, um momento, a carne florou. Saiu de dentro para fora. Será que vai justificar? Não. Como é importante, irmãos, termos esse controle, esse domínio próprio nas nossas vidas. O homem velho, aquilo que estava dentro, aquilo morreu. Seus hábitos, tudo aquilo que não agradava a Deus, é tirado, é expurgado. O homem novo, ele tem agora um novo ensinamento, uma nova visão, uma nova caminhada, e com o propósito fundamental, que é Cristo Jesus. A este homem, com certeza, ele vai ter sabedoria, paciência, dado pelo Espírito Santo de Deus, para não voltar mais àquele passado. Não fazer mais parte daquele passado. Por isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz lá, vamos ver? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Passado passou, tudo se fizeram novo. Então, este versículo ali na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é importante, foi muito importante para aquela igreja e é muito importante para nós. É passado. É passado. Morreu, acabou. Como isso, irmãos, nos edifica. Quando estivermos vivendo uma situação difícil, seja qual for essa situação, devemos sempre dizer, Senhor, me ajuda, Senhor. Dar ao teu servo as palavras que eu preciso. Encontramos vários salmos onde os salmistas dizem, Senhor, bota um guarda à porta dos meus lábios. Senhor, fecha a minha boca. Homens que morreram com Cristo, o velho homem, e agora são pessoas que pedem a Deus força, sabedoria, calma, paciência, para continuar a servir o Senhor, sem que aqueles pecados do passado, eles possam fazer parte da sua vida. É fácil? Não. Porque constantemente nós vamos ter por perto, ao nosso derredor, Satanás querendo quebrar esta regra, querendo acusar-nos diante de Deus. Olha aí, esse convertido aí, olha como é que ele está se comportando. Não é fácil, mas é este sacrifício que glorifica o Senhor. Amém? Vamos continuar. Alguém quer falar mais sobre o assunto?
Vamos continuar? Diz que a fonte dessa vida está de fato escondida em Deus, mas a própria vida flui dentro do pecador para limpá-lo e transformá-lo conforme a imagem de Cristo, isto é, moldando-o de acordo com o caráter de Cristo. Esta vida não pode permanecer escondida, acabrunhada. Ela precisa se manifestar no cotidiano do cristão, levando-o ao abandono do pecado e ao desenvolvimento de sua santidade. O Evangelho não é uma teoria, o cristianismo não é um credo, o Evangelho é um poder, Romanos 1, 16, 17, que tem que ser vivido a cada instante de forma integral pelo cristão. O Evangelho tem que ser visto de forma clara na vida do cristão, ensinando-o a mortificar o pecado e a revestir-se do novo homem, gerado pelo Espírito em conformidade com o caráter de Cristo para ser santo. Efésios 1:4. Essa gloriosa transformação progressiva do pecador à imagem de Deus não reconhece limites raciais, nacionais, culturais ou sociais. De acordo com a linguagem usada por Paulo, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A graça de Deus não apenas alcança e salva o pecador, ela também transpõe abismos. A habitação de Cristo pela pessoa do Espírito no coração de cristãos de qualquer origem racial, nacional, cultural e social é a garantia de que o pecado será gradativamente vencido pelo cristão, até que a perfeição seja alcançada na glória de Deus. Amém. Então vejam que esse processo, como ele é difícil. E nós não encontramos ninguém na Bíblia que dissesse, foi muito fácil. Não, é difícil. É difícil pela militação que nós temos, esta guerra entre o corpo, entre a carne e o espírito. E por isso é que precisamos a cada dia, irmãos, vivermos para o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações. E vemos aqui Paulo falando, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Não faz a decepção de pessoas. Então é importante que este ensinamento fique nos nossos corações. Graças de Deus não apenas alcança e salva o pecador, ela também transpõe abismos, a habitação de Cristo. Vejo que aqueles que estão salvos pela graça de Deus são lavados, seus pecados são lavados pelo sangue de Cristo. Precisamos todos os dias buscar isso, viver isso nas nossas vidas. Não é apenas palavra, e a gente às vezes não vê na palavra ação, não vê nas palavras mudanças. E as nossas palavras do homem novo, elas são palavras novas, que edificam, que fortalecem, que nos dá diante de Deus e dos homens a credibilidade de dizer, eu sou servo de Deus ou serva de Deus, porque eu vivo em Cristo. Paulo disse, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, isso é importante. Quando nós temos esta consciência e esta atitude, como novas criaturas em Cristo Jesus. O terceiro ponto é as virtudes cristãs, está do verso 12 a 15 do texto que lemos. As virtudes cristãs. Vamos ver? As virtudes cristãs, de acordo com o ensino de Paulo, o cristão deve empenhar-se em cultivar essas virtudes, porque é eleito de Deus, santo e amado. A cada privilégio corresponde uma responsabilidade e a cada bênção corresponde um dever.
O cristão deve cultivar essas virtudes, porque elas são manifestações práticas do amor, que é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23, e o cumprimento da lei, Romanos 13, 10. O cristão, sendo uma nova pessoa, deve expressar a vida nova que recebeu de Cristo. Por isso, depois de despir-se das esfarrapadas vestes do pecado, deve revestir-se das gloriosas vestes do amor. Todas as virtudes recomendadas por Paulo originam-se no amor. Primeiramente, ele exorta o cristão a revestir-se de ternos afetos de misericórdia. A misericórdia é uma virtude tipicamente cristã. O cristão pode enxergar a miséria espiritual por trás das tribulações físicas e morais deste mundo, e por isso não pode ser indiferente ao sofrimento. O cristão também é chamado à prática da bondade, que é a virtude que nos leva à busca o bem do próximo. A bondade de Deus a nosso favor deve refletir-se em nós, em favor do próximo. Depois da bondade vem a humildade, para que possamos desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor. Temos que abrir mão de nós mesmos, dos nossos direitos e desejos. Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, foi humilde ao ponto de fazer-se homem, Filipenses 2, 5 a 11, e habitar entre os homens, relacionando-se com publicanos e pecadores, para mostrar-nos o caminho da salvação. A mansidão é a virtude que poupa o próximo de qualquer coisa que possa feri-lo. É o oposto da severidade e da crueldade. A paciência é a virtude que habilita o cristão a não se irritar diante das provocações de um mundo mau e a não desanimar diante das frustrações desta vida. Cultivando a virtude da paciência, o cristão evitará alimentar desejo de vingança diante de todas as dificuldades. Isso, vamos parar aí. Então, as virtudes são fruto de quê? As virtudes são fruto de quê? Do amor. Virtude é fruto, todas essas virtudes que são fruto do amor. Ninguém pode dizer eu sou bom se não amar a Deus, se não amar a si mesmo. Ninguém pode dizer que é humilde se não tiver amor. E essas virtudes todas são fruto do amor. E às vezes buscamos nas pessoas virtude, às vezes não encontramos. E às vezes em pessoas que nós não buscamos, nós encontramos. Tudo está relacionado com o amor. Por isso, irmão, devemos todos os dias, você e eu, nós cristãos, devemos todos os dias termos, e como diz a própria palavra, regar estas virtudes, cuidar delas com amor, para que elas possam nos dar a cada dia mais a dimensão da vida de uma nova criatura, de fazer a vontade de Deus. E essas virtudes, elas estão, como fruto de amor, elas estão muito relacionadas aos nossos relacionamentos, uns com os outros. E precisamos refletir sobre isso. Eu me faz lembrar daquele jovem rico que perguntou a Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre. O que Jesus respondeu àquele jovem? Bom, só existe um, que é o Pai. Bom são aqueles que amam verdadeiramente. São aqueles capazes de sacrificar, às vezes, a sua própria vida. São aqueles que têm a força e a determinação de não andar somente 1 milha, mas 2 ou mais. São aqueles
que faz não para o interesse próprio, mas para a glória de Deus. Como é importante, Paulo falando este assunto, a igreja de Colosso, ele fala esse assunto, e ele diz aqui no verso 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Mas se você diz que é bom, e você não ama, não tem sentido. Não tem sentido. Então, é importante, ao você fazer bem, ao você ter essas atitudes, essas virtudes dentro de você, com certeza isso vai demonstrar amor no seu coração. Veja o que diz o restante do texto. Vamos lá, como você já deve ter observado. Como você já deve ter observado, todas as virtudes são, na verdade, manifestações práticas do amor. O que significa que o argumento de Paulo nas passagens que estamos estudando é o seguinte: os crentes que foram ressuscitados juntamente com Cristo devem buscar as coisas lá do alto, fazendo morrer a sua natureza terrena e despojando-se das obras da carne. Devem também revestir-se como eleitos de Deus, santos e amados, de amor, que devem manifestar-se de forma prática em sua vida diária. Isso significa que as demonstrações práticas de amor por parte do cristão são testemunho de sua nova vida em Cristo. Essa vida está oculta com Cristo em Deus, mas pode ser evidenciada através dos frutos que produz, através do amor. O amor cristão não é um sentimento, mas uma atitude que o cristão adota em resposta ao amor de Deus. 1 João 4,10. O amor cristão nada tem a ver com a afinidade pessoal ou a atração física. Esse amor não é regulado pela predileção ou pelo gosto. Pelo contrário, ele se expressa até mesmo aos mais desgraçados e miseráveis dos homens. Esse amor é o reflexo do amor de Deus, que o levou a entregar seu próprio Filho para que nós, estando mortos em nossos delitos e pecados, recebêssemos vida. Aonde nós encontramos, e nós vimos na palavra, nos evangelhos, em quem vimos este verdadeiro amor? Jesus. Vejam que a missão de Jesus, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel. E veja o ministério de Jesus entre aquelas multidões. A compaixão dele. Aqueles que eram desprezados. E diante da sociedade, da elite, naquele contexto, eles não podiam nem adentrar nos átrios do templo. E se fosse pego um dentro do templo, ele era expulso. Mas Jesus veio mostrar o contrário. Jesus veio nos ensinar como devemos amar. Sem interesse, sem aquela de receber um elogio, sem vangloriar, mas fazendo para o Senhor. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo, me parece que 24, 25, nós encontramos ali o Senhor Jesus fazendo o grande juízo. Aqueles que fizeram a obra social, com aqueles que nem consta às vezes, nas nossas agendas. Os presos, os órfãos, os enfermos, os que estão nus. Então veja como é importante, irmãos, essa questão. E eu vejo que o autor diz que o amor não é o que? Não pode ser sentimental, mas ele é algo que
glorifica o nome do Senhor. Quando olhamos lá em 1 Coríntios capítulo 13, encontramos Paulo falando ali do amor, a partir do verso 4 em diante. E Paulo fala muito bem, ele faz 16 pontos ali sobre o amor. E quantas vezes estamos lendo a respeito da palavra de Paulo ali, às pessoas que estão casando, a respeito deste amor. É uma aliança, o casamento é uma aliança, assim como é a aliança nossa com o Senhor. E nesta nova aliança, Jesus pregou e realizou tantos milagres, e pregou tanto sobre o amor, que não podemos esquecer, irmãos. Faz parte da nossa vida cristã. E por isso devemos todos os dias estar pensando sobre isso. Eu acho que se há um pecado que nós pecamos muito, é não amar verdadeiramente uns aos outros. Como temos pecado aqui? De olhar para o próximo com indiferença. De às vezes nos distanciar um dos outros com coisas tão pequenas. De às vezes não estar no trabalho, não vir mais no templo, porque a minha indiferença com o meu irmão é maior do que o amor. Mas para o verdadeiro cristão, essas coisas não devem ser barreira. Devemos todos os dias buscar amar uns aos outros, assim como Deus nos amou e nos ama. Amém? Você quer ler a conclusão, presbítero? A conclusão diz que quando alcançado pela graça salvadora de Deus, o pecador é regenerado, isto é, nasce de novo, não da carne, mas do Espírito. A partir desse novo nascimento, ele passa a pertencer à família de Deus. Esse novo nascimento traz sérias consequências para a sua vida, das quais a maior e a mais importante é a restauração de sua comunhão com Deus. Além disso, sua humanidade é restaurada e o Espírito passa a morar dentro dele, usando-o como um tabernáculo. Por ter sido gerado pelo Espírito, o cristão deve procurar com zelo abandonar o pecado, desviando seu olhar das coisas terrenas e fixando-os em uma nova realidade, a realidade celestial. Mas o abandono do pecado é apenas o primeiro passo. O cristão não pode parar por aí. Ele tem também que revestir-se das virtudes cristãs, isto é, praticar diariamente, de forma prática, o amor que caracteriza de sua nova vida, revelando assim a sua nova e abundante vida, cuja fonte está oculta com Cristo em Deus. Isso. Amém. A nossa comunhão com Deus tem muito a ver com a nossa comunhão uns com os outros. Muito a ver. Tanto que o Senhor disse, se você traz a tua oferta à igreja, e você lembra que tem algum problema com o teu irmão, deixa a tua oferta e vai lá reconciliar com ele. Se você não tem uma boa comunhão com a tua igreja, com pessoa, com membro da tua igreja, a tua comunhão com Deus também está falha. É importante sobre isso, irmão. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, nós vamos ler Colossenses 3 e o versículo 4. É o quê? Nós vamos ler o nosso versículo, Colossenses 3, versículo 4. Colossenses 3, verso 4, irmão, do nosso texto. Relatório dominical, domingo 3 de abril de 2022. Apresentação das classes.
Classe Cordeirinho de Cristo, matriculados 4, presentes 2, ausentes 2, total de presentes 2, revistas 2. Não vai apresentar a sala. Joias e Soldadinhos, matriculados 7, presentes 2, ausentes. Desculpe, irmão. Matriculados 7, presentes 5, ausentes 2, visita 1, total de presentes 6, Bíblias 3, revistas 4. Bom dia, igreja. Hoje a nossa turma aprendeu, né, o significado da palavra. Bem alto. Bora lá? Esses meus alunos precisam ser treinados mais. Nós aprendemos hoje sobre a cobiça, né? Através do exemplo do rei Acabe e do... Meu Deus, esqueci. E do Nabote, certo? E ao final de tudo isso, né, de toda a lição que a gente conversou, né, e discutimos lá em sala, nós aprendemos o que, gente? A viver como? Com contentamento. E é isso, né? Viver com aquilo que a gente tem, né? Seja pouco ou seja muito, e não esquecendo de repartir com os irmãos. Juvenis por Cristo, matriculados 14, presentes 11, ausentes 3, visita não houve, total de presentes 11, Bíblias 10, revistas 10. Bom dia. Hoje a gente aprendeu sobre a gente estudou a lição 10, para além do mistério, a gente estudou o livro de Apocalipse, que nesse último livro da Bíblia encontramos um encorajamento para ler, ouvir e guardar, praticar a palavra, que esse seja o seu alvo a cada dia. E o nosso mente e coração se encontra em Apocalipse 1, 3. Jovens segundo o coração de Deus, matriculados 12, presentes 5, ausentes 7, não há visitantes, não há, total de presentes 5, Bíblias 4 e revista não houve. Apresentação? Bom dia. O título do capítulo do livro que vimos hoje é A Ótica do Evangelho. E vimos que o Evangelho ele vai muito além da conversão, da porta de entrada, né? E dentro do capítulo vimos também algumas formas, algumas maneiras que minimizamos os nossos pecados, que escondemos boa parte aí dos nossos pecados. E aí o nosso versículo de hoje se encontra em Isaías 55, dos versículos 8 ao 9, que diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Débora Gideão, matriculados 25, presentes 11, ausentes 14, visitas 4, total de presentes 15, Bíblias 10 e revistas 8.
Oficiais e professores, matriculados 16, presentes 15, ausentes 1, total de presentes 15, Bíblias 15, revistas 12. Total geral, matriculados 78, presentes 49, ausentes 29, visitas 5, total de presentes 54, Bíblias 42 e revistas 36. Passar os avisos. A UPA avisa que terça-feira terá reunião plenária. A SAFRE está convidada a estar, após a escola, está a reunião para fazer a eleição da presidente. E lembrando os nossos cultos da semana, né? Domingo, hoje, vai ter ceia. Terça-feira, a UPA já sempre tem o culto nela terça, junto com, vai ter a plenária. Quarta-feira, estudo bíblico. Quarta-feira, estudo bíblico. Quinta-feira, estudo no Colina Parque. Sexta-feira, culto de oração. E sábado, livre para as sociedades. Pastor, irmão. Irmãos, o culto de quinta-feira está marcado para a casa do nosso irmão Jabas, e quem vai dar o estudo é o irmão Yarson, na quinta-feira, na casa do irmão Jabas. E vamos continuar esta semana orando pela igreja, orando pelas famílias, família do irmão, do presbítero Samuel também, orando pelo nosso evangelista, o Gregório, o restabelecimento dele, a saúde, e por todos os trabalhos da igreja. Não vamos esquecer de colocar isso na nossa agenda de oração, no nosso culto doméstico, certo? Então a igreja deve estar sempre em intercessão, também pelo nosso país, pelo nossa cidade, nosso estado. Que Deus esteja orientando as nossas autoridades. Vamos ficar em pé? Nós vamos ter a plenária das crianças, o CP, domingo, para a eleição da nova diretoria. Então, por favor, traga a sua criança domingo para fazer parte deste plenário da nova eleição do nosso UCP. Vamos orar. O Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu reino, poder. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. As irmãs da SAF, vamos lá para a sala dos adolescentes, por favor.